Nós estamos hoje aqui com o presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia, deputado Pedro Fernandes. Eu, antes de começar a lhe perguntar, deputado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou uma grande admiradora da sua mãe, porque ela esteve aqui conosco recentemente e ela me disse uma coisa que me impressionou muito e que eu acho que tem tudo a ver com vereador, porque a gente começa a pensar em vereador, pensa em coisas, agora a gente começa em coisas nacionais, não é, né? O vereador é o nosso município, é revoltado. E ela me disse que ela de noite sai à rua, às vezes que ela é chamada, e ela sai para resolver o problema daquele que vota nela, naquela pessoa que acredita nela, e que ela vai e sai para resolver. Eu falei, gente, é vereador assim que a gente precisa, né? Que cuide das nossas coisas, realmente do dia a dia. E eu queria lhe falar, o senhor é presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia, então o senhor já devia estar por dentro desses problemas tão graves que têm ocorrido, inclusive que os gastos deveriam ser, né, menores, enfim, que não deveria haver assim, confusão que tem havido no orçamento nosso do Estado, que está levando o Estado a esse problema tão sério. Eu queria saber o que você acha, o que deveria ter sido feito, que cortes deveriam ter acontecido, o que deixaram de fazer, o que poderiam fazer. Por favor, você como presidente nos levante porque ele, o Alda, foi um dos primeiros a deflagrar e alertar essa necessidade, entendeu, do Estado de cortar os gastos. Entendeu? Ele lá atrás, ele alertou alertou a necessidade de cortar os gastos supérfluos, entendeu? Eu gostaria de saber, aproveitando a pergunta da Alda, você explicar para os nossos telespectadores esse sufoco que o carioca está passando, não só aqui, né? O Brasil inteiro, né? O Estado e em vários estados também está passando também por essa necessidade financeira. Bem, primeiro quero agradecer muito o convite de estar aqui, agradecer o carinho comigo, com a vereadora Rosa Fernandes também. Dizer que, infelizmente, a gente já vem alertando sobre a importância de cortar os gastos supérfluos há muito tempo. Em relação a viagens de primeira classe, quantidade de carros de luxos utilizados pelos agentes públicos, a quantidade Isso tudo é terceirizado, né? Exatamente, são carros alugados, enfim, a quantidade de aparelhos telefônicos e custo com telefonia. O custo com diário oficial impresso, hoje em dia, na era da tecnologia, onde todo mundo tem acesso à internet, não justifica gastar milhões de reais com diário oficial impresso ainda. Enfim, se isso fosse feito lá atrás, se esse cuidado com os gastos supérfluos fossem... Parece que é pouca coisa, mas se faz num somatóriozinho, soma esses pequenos detalhes e dá uma conta grande. Eu te afirmo que se esse respeito ao dinheiro público tivesse acontecido lá atrás, hoje talvez os gastos essenciais não teriam sido impactados, ou seja, a saúde, a segurança pública, a educação não estaria passando por esses problemas que enfrenta hoje, justamente porque a economia com o dinheiro público não foi feita no momento certo. Então, hoje a gente vive numa crise, mas a gente tem que abrir os olhos não só para o momento de crise. Quando a gente estava vivendo aquela bonança de 2012, 2013, 2014, o Rio de Janeiro vindo num crescimento de 7, 7,5%, 8% ao ano, era nesse momento e não sabia. Exatamente, mas é nesse momento que a gente tem que ajustar as contas públicas, a máquina pública, para fazer um enxugamento e fazer com que a gente tenha um equilíbrio financeiro maior para o nosso Estado. Mas quais são as suas propostas atuais, junto aos deputados, à Câmara da ANALERJ e ao governo do Estado também? Hoje em dia, o nosso Francisco Donelli, que está comandando o nosso governo aqui, com a ausência do nosso governador Pezão. Quais são as suas propostas atuais, deputado? Olha, Leco, primeiro dizer que, baseado na própria mensagem que o Executivo mandou para casa, com uma sugestão de fechar esse ano com um déficit de em torno de 25 bilhões de reais, mais um orçamento que eles encaminharam também agora no final de setembro, com a proposta de déficit de mais 15 bilhões de reais, ou seja, a gente vai fechar o próximo ano cerca de 40 bilhões de reais negativo. Então não tem outra coisa a não ser enxugar a máquina. Por mais dura que seja, você tem que enxugar. Se você tem o poder de arrecadar 10 reais, você tem que poder gastar no máximo 10 reais também. A gente sabe que você não vai conseguir fazer essa diminuição da noite para o dia. Mas o que não dá é para não ter um planejamento, um plano de trabalho, para que não comece a ser executado e que a gente possa, pelo menos a médio prazo, ter um equilíbrio das contas públicas. Vai ter que reduzir pessoal? Vai ter que cortar comissionado, vai ter que trazer um certo... Secretarias, eles estão cortando, já cortaram. Mas não adianta cortar a secretaria se você não cortar pessoal. Não adianta você pegar uma secretaria... a secretaria e remaneja o pessoal para outro Então eu acho que tem, eu acho que existe secretaria demais, eu defendo que tenha no máximo aí 8 a 9 secretarias, talvez até um pouco menos,
porque não tem a necessidade de se ter hoje. Se você acabar e você deixar aqueles funcionários remanejar para outro posto, para outro órgão, não interessa. Exatamente, porque a gente tem as secretarias, mas tem as autarquias, tem fundações, tem um inchaço enorme, tem um monte de helicóptero para servir secretário, governador, não pode também deixar os helicópteros da Polícia Militar e da Polícia Civil desassistidos, enquanto os helicópteros do Executivo estão funcionando, por mais que sejam orçamentos distintos, mas a gente tem que ter a responsabilidade de frisar nesse momento qual é a prioridade. Não tem recurso para tudo, então vamos enxugar, né, como eu disse, por mais danoso que isso seja, tem que estabelecer uma prioridade e a gente tem que focar nessa prioridade. Boa noite, deputado. O senhor mencionou aí que durante o período de bonança do Estado não foi feito o dever de casa. O governo, desde 2008, concedeu cerca de 140 bilhões de reais em isenções fiscais. Mesmo na crise, o governador em exercício, Francisco Dornetti, continua concedendo isenções fiscais. O senhor não acha temerária essa política fiscal? Eu acho que cada caso é um caso. Eu não sou totalmente contra os incentivos. Eu acho que existem alguns incentivos que são importantes, que geram emprego, que geram desenvolvimento local. O que não dá é para você conceder os benefícios sem ter a fiscalização, principalmente das contrapartidas que existem nesses benefícios. Porque quando as empresas recebem esse benefício, ela tem a obrigação de gerar tantos impostos, em geração de tantos postos de trabalho. Então você tem que ter primeiro esse controle e principalmente o critério para ser implementado esse benefício. Agora, o que eu defendo é que se 1/10 desses benefícios concedidos a essas grandes indústrias e empresas fossem transferidos ao micro e pequeno empreendedor, ao comerciante local, com diminuição de impostos, com geração de benefícios nesse sentido, a gente teria um ganho de emprego muito maior. Eu vou dar um exemplo, um shopping de médio porte que gera hoje em torno de 2.500 empregos. Esse shopping não recebe absolutamente nenhum incentivo fiscal. Em contrapartida, uma montadora que gera 400 empregos tem incentivos monstruosos. Então, o que eu digo é que a gente tem que reavaliar, primeiro, quais são os critérios para isso, e segundo, ter uma fiscalização mais incisiva para exigir que as contrapartidas, nesses casos, sejam cumpridas. Existe algum levantamento de quanto foi gerado de emprego com essas isenções fiscais? Não. Ou Pelo seja, menos na casa não chegou, a gente está iniciando, preta, junto com a Comissão de Tributação, o deputado Luiz Paulo, esse estudo, para que a gente possa fazer a fiscalização, já que o Executivo não tem feito. Porque é um montante, inclusive, que daria para pagar 5 anos de salário dos servidores públicos, o que se teve de renúncia fiscal. Mas a conta também não é simples assim, porque hoje a gente fala de uma renúncia, um imposto que deixou de entrar, mas talvez se não tivesse dado esse incentivo, essa empresa não teria vindo para o Rio. Então essa conta não é exata. Eu volto a dizer, a gente tem que fazer uma reavaliação, a gente tem que estipular quais são os critérios para isso e fiscalizar que essas contrapartidas sejam cumpridas. Porque deu incentivo, mas não deu a geração de emprego, não deu o desenvolvimento local, não deu resultado, tem que ser cortado. E tem como cortar isso, deputado? Tem, pode claro, voltar atrás, gente? Claro. Pode voltar atrás? Principalmente quando não cumpriu a contrapartida, isso é cláusula do contrato e pode renunciar de imediato. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. Vamos falar de segurança pública, né, que está sofrendo muito também com esses cortes, né, no orçamento. Em junho, o senhor defendeu a saída do então secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, né, devido aos altos índices de criminalidade, apesar da pasta ter um dos maiores orçamentos do Estado. Ele deixou o cargo essa semana, mas saiu cacifado para escolher o sucessor dele, Roberto Sá, que ficou com ele durante esses 10 anos que ele esteve à frente da secretaria. Só acha que com essa troca de comando vai haver mesmo uma mudança ou vai ser mais do mesmo? Olha, eu ainda não estive com o atual secretário de Segurança para entender ou sentir qual vai ser a postura dele. O que eu posso te afirmar é que, em primeiro lugar, eu faço a crítica ao secretário Beltrame desde das vacas gordas, desde quando a opinião pública o via como o grande salvador da pátria. Eu sempre fui um grande crítico da política de segurança pública, principalmente em relação às UPPs. Gente que defende, trabalha no subúrbio da cidade, em Irajá, por exemplo, que é a nossa base eleitoral, a gente sempre viu e sentiu e vivenciou o drama das UPPs. As UPPs, para uma parte, para uma região da cidade, foi muito importante num primeiro momento, mas
Quando foi implementadas as UPPs, a gente denunciou lá atrás o início da migração desses bandidos para as outras regiões da cidade, principalmente para o subúrbio, para a região metropolitana, para a Baixada, para o interior do estado. E a gente conseguiu identificar e denunciar que isso era uma grande preocupação, porque se fortaleciam as UPPs e enfraqueciam os batalhões. Vou dar um exemplo. Você ia na Rocinha, você tinha um policial para cada 80 habitantes. Você vai no subúrbio, na Baixada, você chegava a ter um policial para cada 1.600 habitantes. O senhor fez esse levantamento, né? Exatamente. O que a gente fez foi mostrar que, tudo bem, a política de pacificação poderia vir a ser uma política pública interessante, mas você não poderia prejudicar o restante do Estado por conta de uma política pública que beneficiava apenas uma parcela muito pequena da população. Mas muitas comunidades aí adoraram quando chegou ao UPP nessas comunidades. Parece que são 38 UPPs que eles conseguiram fazer nas comunidades. Esse pessoal das comunidades adoraram ter a chegada da UPP, que deu mais tranquilidade ao povo de lá, dessas comunidades e coisa e tal. Eu também sou dessa opinião também, que eu acho que o pessoal se reprime aqui, esse pessoal que está aqui corre para outro lugar. Tem que ir. Agora, o tráfico não para por aí. Os bandidos não param por aí. Mas o importante são 38 UPPs que representam uma parcela muito pequena da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos 92 cidades no estado do Rio de Janeiro e essa parcela pequena não pode prejudicar todo o Rio. O custo para manter uma UPP dessa é muito grande, né, o deputado, não é? É muito grande, mas eu volto a dizer, eu acho que o custo não é a questão mais importante. O importante é, se existe um custo X, ele tem que ser distribuído para o estado como um todo. Você não pode beneficiar umas comunidades que sofrem com a violência, que têm a necessidade de serem pacificadas. Esse mapeamento não era em função da criminalidade, do tráfico porque de cada comunidade? Essa comunidade aqui é maior, tem menos, essa tem mais, essa tem menos. Depende do critério. Eles usavam muito o critério em relação ao homicídio. Mas se você for pegar o subúrbio da cidade do Rio, aquela região de Irajá, Pavuna, Baixada Fluminense, onde tem os índices de criminalidade com números mais elevados, uma parte da Zona Oeste, por exemplo, roubo de carro explodiu, roubo a transeunte explodiu, roubo a coletivo, enfim, todos aqueles roubos que acometem o cidadão no dia a dia, que deixa todo mundo com medo de sair de casa. Você resolve uma parcela pequena com as UPPs, mas você expõe todo o restante da sociedade com essa criminalidade que não teve nenhum tipo de política pública voltada para ela. Eu bato palmas com a intenção, acho que o secretário é uma pessoa bem intencionada, sempre defendi isso, mas acho que foi incompetente na sua política de segurança quando privilegiou as áreas mais nobres, com mais visibilidade, e deixou de lado todo o restante. Mas o secretário Beltrame, o ex-secretário, sempre reclamava que, na verdade, a parte de assistência social nunca chegavam lá nas comunidades. Isso é uma coisa muito séria também, porque não adiantava eles botar as UPPs e não ter a parte, né, de inclusão das pessoas. Parte cultural. Exatamente. Social, ele sempre reclamou, todas as vezes que ele veio aqui, ele disse que infelizmente o Estado não estava colaborando com ele para fazer esse lado. E até o senhor foi secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, e essa pasta está sendo extinta, parece, né? Uhum. O que o senhor fez na época, assim, que o senhor achou relevante, na época que o senhor era secretário? O que o senhor acha que precisa ser feito? O que nós está fazendo falta para o nosso Estado nessa área, que eu acho que é importantíssimo você conjugar segurança, né, com a parte social, porque senão as comunidades... nessa parte das UPPs que você Não, das comunidades, que é onde estão as UPPs ou não. Até porque o novo secretário já afirmou, já avisou que o projeto das UPPs vai continuar. Teve uma entrevista dele essa semana que eu vi no RJ, que ele vai continuar. Importantíssimo. Ele vai manter, ele não vai crescer. Ele vai tentar manter e melhorar essas 38 que é o ideal, não vai crescer, que não tem nem recursos hoje em dia para você certo, expandir, né? Tirar os erros e consertar. Eu acho que tem que ter uma reavaliação. E se for necessário, reduzir sim. Porque se está constatado que aquela determinada UPP não deu certo, que não proporciona segurança para os policiais e muito menos para a população, eu acho que tem que ser reavaliado. Não dá para manter simplesmente para dizer que tem UPP ali. Se não dá certo, se não está funcionando, ela tem que ser reavaliada. Acho que é o que ele vai fazer, principalmente porque esses policiais que estão lotados nas UPPs podem ser remanejados para fortalecer os batalhões. Então, eu acho que tem que ter essa reavaliação. Agora, em relação à política, quando eu fui secretário de assistência, a minha prioridade era fazer aquilo que a gente falou aqui no início. Por exemplo, quando eu cheguei lá, o secretário tinha 2 carros de luxo blindados à disposição do secretário.
todos os subsecretários tinham outros carros de luxo à disposição. Não, vamos trocar tudo isso para o carro popular. Por que o secretário tem que ter 2 carros blindados de luxo? Vamos trocar para um carro popular 1.0 e todos os subsecretários, a frota toda da secretaria vai ser com esse tipo de veículo. Vamos cortar celular. Por que os secretários e subsecretários vão ter direito a celular? Eu abri mão do meu celular no primeiro momento. Você já tem um salário... Exatamente. Mas por isso é que o senhor está no terceiro mandato, porque a população agora, está reconhecendo isso, já está observando isso. Mas tinha mais coisas, por exemplo, viagem. Por que vai viajar em primeira classe? Enfim, tem uma série de políticas. A gente fez uma auditoria no Renda Melhor, no aluguel social, onde teve uma diminuição só com essa auditoria de 50 milhões ano. Implementamos o centro de fisioterapia, que não existia fisioterapia pública no Estado. Nossa. Então a Secretaria implementou o Mova-se, que é um projeto muito interessante, que eu me orgulho muito de ter iniciado, que são os centros de fisioterapia nas áreas. Mas eu volto a dizer, o foco meu como gestor, até porque é o que eu estudo, o que eu gosto de fazer, é questão da política de austeridade. Eu acho que a gente tem que ter um Estado cada vez mais enxuto, um Estado mínimo, onde a gente possa respeitar mais também, o dinheiro principalmente público. Nesse momento, né? Eu não sei se é principalmente nesse momento, eu volto a dizer, nesse momento chama mais atenção. O problema é que quando a economia está muito bem, quando o Estado vem num crescimento, a gente não pensa muito nessa questão austera. Então tem que focar a todo momento esse enxugamento da máquina pública para que a gente não possa continuar desperdiçando dinheiro como tem acontecido. Deputado, nada está funcionando bem ou adequadamente no governo. Você não tem nenhuma área que funcione bem. Saúde está um caos, segurança idem, transporte, está tudo em colapso total. Por conta disso, já existe movimento na LERJ, eu já ouvi isso de vários deputados, falando abertamente em impeachment do governador Pezão. O senhor, como do partido do governador, o senhor deve ter já ouvido esses zum de bastidor e tal. Eu queria saber qual é a sua posição em relação a isso. Olha, a minha posição é que isso acaba virando um processo natural se tiver uma constatação de um crime de responsabilidade e se caso acontecer aquilo que a gente já está prevendo há muito tempo, que é virar janeiro com dezembro e 13º sem receber. Isso automaticamente vai gerar uma pressão popular em cima da LERJ. Se tiver o crime de responsabilidade, naturalmente vai ser aberto essa discussão na casa. Mas hoje não tem como avançar em relação a isso, porque não tem constatadamente nenhum crime de responsabilidade. Existe uma denúncia que está em votação no Conselho do Ministério Público, que está 5-2 contra o governador. Exatamente. Então, a chance dele ser denunciado por crime de responsabilidade é grande. Estou me referindo ao caso do Fundo de Saúde, que ele usou para outra finalidade. Isso aí daria uma margem de manobra para os deputados, se por acaso for aceito, se for denunciado, os deputados instaurarem um processo de impeachment na Assembleia. E aí, nessa questão, tem uma coisa curiosa. Parte do PMDB, ligada ao presidente Jorge Pisciani, trabalha nos bastidores, ou pelo menos é o que se comenta, pelo impeachment, e uma outra parte contrária. O senhor se posiciona em qual lado? Olha, primeiro é importante dizer... Boa pergunta. Primeiro é importante dizer que, infelizmente, não vai ser possível o Estado alcançar o mínimo constitucional em relação à saúde. Está muito longe disso e mesmo que faça um esforço enorme, você não vai conseguir alcançar isso. Se for aprovado a calamidade, também não resolve esse problema, não tira essa responsabilidade. Então, esse é um problema muito sério já gerado. Em relação à questão do presidente Pisciani, a única vez que eu ouvi tocarem nesse assunto com ele foi muito duro em querer desconversar e falar que foi eleito deputado estadual e é assim que ele pretende finalizar o mandato dele. Então não vi por parte do presidente Pisciani, em momento algum, essa vontade de vir assumir o governo do Estado ou trabalhar por essa possibilidade. Então não tem nem como me posicionar, porque não existe esse posicionamento por parte do presidente, até porque, como eu disse, enquanto não tiver a comprovação do crime de responsabilidade, a gente não pode ser irresponsável de startar um processo como esse. A gente está falando da deposição de um governador eleito. Então, para que isso aconteça, tem que ter a constatação trazida pelo Ministério Público, pela própria casa, por qualquer outra pessoa, onde a gente possa analisar, discutir e se comprovar, aí naturalmente será esse o caminho. Bom, vamos fazer um pit stop aqui, o nosso deles e dela, vamos ver os nossos comerciais, voltamos já com o deputado estadual pelo PMDB e presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa aqui no nosso estado, o deputado estadual
Pedro Fernandes, hoje deliciado.